Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos fazer mais um preparo, mais um vídeo para o nosso festival de preparos juninos aqui nesse canal. E para hoje eu preparei um bolo de milho, mas diferente do que a gente já fez no canal aqui no ano passado. Hoje vamos fazer uma receita de bolo de milho que é extremamente cremosa. Ela quase sai aí da categoria bolo por conta das suas características e você não perde por esperar e por fazer este preparo, que fica realmente muito gostoso, muito saboroso. Vamos lá! Nestas últimas 3 semanas de junho, semana passada, essa e a próxima, eu resolvi que eu vou fazer 3 especiais com receitas juninas e que tem a ver também um pouco com o que a gente costuma trabalhar e fazer aqui neste canal. Então na semana passada a gente já fez um bolo de mandioca. Hoje a gente vai fazer esse bolo de milho que eu falei pra vocês na introdução, que é especial. E na semana que vem tem mais uma receitinha junina muito gostosa, com um dos sabores e ingredientes que é a cara dessa época que as pessoas mais amam. Então não percam por esperar também. Na semana que vem eu não vou falar o que é, vai ficar surpresinha, a gente vê. Então hoje a gente vai se concentrar nesse bolo de milho cremoso, que é de uma cremosidade absurda, você não faz ideia. E você vai começar a entender um pouquinho como essa receita funciona através dos ingredientes que a gente vai listar a partir de agora. A gente vai falar um por um quais são eles e por que eles estão nesse preparo. E aí a gente vai para o modo de preparo que você também não vai acreditar, quer dizer, você vai acreditar porque quando eu falo aqui é porque eu já falei várias vezes. Esse bolo é extremamente fácil de ser feito, ele não tem grandes técnicas a serem aplicadas. E aí vocês vão conferir essa receita no vídeo de hoje e vão lá no finalzinho do vídeo ver como esse bolo pode ser tão cremoso, tão saboroso assim. Tá? Então bora para os ingredientes e para o modo de preparo e fazer essa receita junina aqui neste canal. O primeiro ingrediente que a gente vai utilizar nesta receita é, obviamente, o milho, que é o ingrediente que dá nome ao preparo e que também é o ingrediente fonte de sabor principal do nosso preparo. Mas fora isso, ele entra com outras funções importantes aqui neste bolo que faremos hoje. Então o milho entra aqui, claro, para dar sabor ao bolo de milho, mas ele também entra para trazer a consistência que esse bolo precisa, tá? Lembrando aqui que quando eu falo consistência que este bolo precisa, eu quero dizer da consistência mais cremosa, mais fluida, menos estruturada do que a de um bolo tradicional. No ano passado, mais ou menos nessa época, também fizemos um bolo de milho aqui nesse canal que tinha uma outra pegada, uma outra cara, que tinha cara de bolo mesmo. Esse aqui já é uma estrutura um pouco mais densa, úmida e apudinzada, digamos assim. Então o milho vai entrar aqui para trazer sabor, vai trazer cor e vai ajudar a dar consistência, porque afinal de contas o milho tem amido na sua composição. Afinal de contas a gente tem até um ingrediente na cozinha que chama amido de milho, que não é por acaso esse nome, ele é extraído do milho. Então esse amido que tem no milho também vai ajudar a dar consistência para esse preparo e atingir o resultado final que a gente quer nessa receita. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar para essa receita são os ovos. E os ovos entram aqui neste preparo para também, junto com o milho, ajudar a trazer consistência. Essa é a função principal dos ovos nessa receita, tá? A gente já sabe aqui em outras receitas, como a gente sempre fala, que os ovos podem sim trazer aeração, deixar a massa mais leve em alguns preparos de bolo. Não é o caso dessa aqui, definitivamente, tá? O ovo aqui vai funcionar da mesma forma como ele funciona num pudim de leite condensado. Ele vai ajudar a dar aquela consistência nesse preparo. Sem os ovos essa receita não dá certo, porque ela não vai conseguir adquirir a consistência apudinzada e firme que este bolo tem. E aí não vai ser um bolo cremoso. Você vai acabar assando aí, vai obter uma calda, um creme que nunca coagula no ponto correto para ser desenformado depois. Então, óbvio, os ovos são fonte de umidade sim, eles têm bastante água na sua composição, isso ajuda a balancear as umidades dessa receita, mas sua principal função aqui é a de trazer consistência, sempre lembrando que eles também são agentes emulsificantes por conta das gemas dos ovos, que são emulsificantes naturais. Em seguida nós vamos utilizar leite de coco. E aqui o leite de coco, além de trazer mais umidade para o preparo e balancear as umidades dessa receita, ele também é agente de sabor, junto com o milho. São ingredientes que se complementam em sabor, né? Milho,
coco, mandioca, eles conversam entre si. Além do mais, o leite de coco também traz um teor de gordura muito interessante para esse preparo. Então ele vai trazer umidade, gordura, o que traz uma untuosidade, uma cremosidade maior na boca e sabor. Afinal de contas, o leite de coco tem um sabor muito característico e específico. Então, essa fonte de gordura que entra aqui no leite de coco já vai entrar no lugar de uma gordura que entraria em grande quantidade numa massa de bolo, por exemplo, como manteiga e óleo. Aqui você vai ver que a gordura que a gente vai colocar depois é em quantidade reduzida, porque a gente já tem, por exemplo, o leite de coco entrando com essa função, além de trazer um sabor que casa muito bem com o sabor do milho. Em seguida, nós vamos utilizar leite integral. E aqui o leite integral tem como função também trazer umidade para essa receita. É sempre integral que a gente usa nos preparos, porque ele tem um teor de gordura maior, o que traz mais sabor e mais untuosidade também. Ah, Gabriel, mas por que você está utilizando leite de coco e leite integral? Porque eu precisava de uma quantidade X de umidade, de líquidos, e aí ela foi dividida em leite de coco e leite integral. Tá? Se você quiser fazer só com leite de coco, pode. O que vai mudar? O sabor do leite de coco vai ser muito mais acentuado. Então, dá para você fazer essas diferenciações aí, diminuir as quantidades de leite e leite de coco, dependendo do sabor que você quer. No geral, leite está entrando aqui para balancear as umidades dessa receita. Essa é uma massa bastante úmida, como eu já disse, e o que vem pela frente aí de farinhas, por exemplo, vão entrar com funções muito diferentes do que a gente está acostumado a entender quando a gente faz uma massa de bolo. Em seguida, a gente vai utilizar a manteiga, mas você pode perceber que a manteiga vai entrar numa quantidade menor do que costuma entrar em massas amanteigadas, ou a gordura vai entrar numa quantidade menor do que costuma entrar em massas à base de óleo ou gordura ou manteiga. Então, por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, o leite de coco já tem um teor de gordura legal. Essa é uma massa que não tem aquelas características de textura que a gente está acostumado a ver em massas de bolo tradicional. Então, ela não tem aquela estrutura, aquelas bolhas de ar, aquela textura de farinha macia que sobe e desce, não tem isso. Então, se a gente também coloca uma quantidade muito elevada de gordura, essa massa acaba ficando muito engordurada e não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que balancear esses ingredientes da melhor forma possível também. Em seguida, a gente vai utilizar a farinha de trigo. E olha a quantidade de farinha de trigo que vai nessa massa. Não é possível que seja só isso. Você deve estar se perguntando exatamente isso. E sim, é possível que seja só isso, porque aqui, diferente das outras massas de bolo, a farinha não é o ingrediente base que vai ajudar a dar estrutura e elasticidade para a massa. Ela aqui entra com uma função um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Aqui ela vai entrar como espessante. Sabe quando você engrossa um molho ou uma calda com amido de milho ou com farinha de trigo? Aqui ela vai entrar exatamente com essa função. Então não é uma quantidade de farinha que vai dar volume e estruturar uma massa de bolo. É uma quantidade de farinha que vai apenas agir como espessante para ajudar a engrossar essa massa quando ela cozinhar e os ovos coagularem. Por quê? Porque a gente quer um bolo com um teor de umidade muito elevado e uma cremosidade muito exagerada, para que ele tenha essa característica do bolo de milho cremoso. Se a gente fosse balancear tanto essas umidades, colocar mais farinha de trigo aqui, o bolo ia ficar com uma característica mais comum, sem aquela cremosidade que a gente espera e com aquela textura de bolo normal, como o bolo que a gente fez no ano passado, que também levava, além de farinha de trigo, fubá na massa, para dar a textura que a gente queria, além do milho que a gente colocou também, porque era bolo de milho, não de fubá. Bom, enfim, entendido para que serve a farinha, a gente vai agora para o próximo ingrediente que entra nesse preparo, que é o fermento em pó químico. Apesar de não ser um bolo tradicional, a gente vai colocar um pouco de fermento aqui para ajudar essa massa a expandir no forno na hora que ela entrar em contato com o calor e deixar ela mais levinha. Isso não significa que ela vai ter aqueles alvéolos, aquela textura de bolo, como eu já disse. É apenas para ajudar a deixar esse bolo mais leve e não tão denso solado, tá? Por isso que o fermento entra aqui nesse preparo. E por último, mas não menos importante, faltou aqui um ingrediente que vai adoçar esse preparo, né? A princípio, que é o açúcar refinado. E o açúcar refinado,
Vai entrar aqui nessa receita não só para adoçar esse preparo, ele entra uma quantidade grande o suficiente para ajudar também a dar volume a esse preparo e a deixar essa mistura mais cremosa. Quem me acompanha aqui nesse canal há mais tempo sabe que o açúcar, além de adoçar os preparos, ele ajuda a fluidificar o meio em que ele está, ou seja, ele consegue extrair a umidade dos ingredientes que estão ali misturados, deixar aquela mistura mais fluida e depois de um cozimento, seja num preparo de um bolo como esse ou de um creme, ele ajuda a deixar aquela mistura mais cremosa. Então, o açúcar tem essas propriedades muito peculiares que auxiliam não só no sabor, no paladar adocicado, quanto também na textura. E para esse bolo isso é muito importante, afinal de contas a gente quer um bolo de milho cremoso e o açúcar tem uma participação muito importante nesse fator da cremosidade. E o modo de preparo dessa receita é absurdamente simples. A gente vai precisar de um liquidificador. E aí você vai colocar no liquidificador todos os ingredientes da receita, sem exceção. Porque a gente vai bater isso até que fique homogêneo, tirou do liquidificador, vai direto para a forma que você vai utilizar, tá? E a partir daí tem alguns pontos importantes para a gente comentar para que o seu bolo dê certinho, tá? O interessante é que você sempre comece colocando no liquidificador os ingredientes mais líquidos e fluidos, porque isso vai fazer com que a lâmina consiga bater com mais facilidade. Se você joga lá dentro primeiro as coisas que são mais secas ou rígidas, o liquidificador não consegue bater com tanta facilidade assim. Então você ajuda o seu liquidificador, ele te ajuda batendo direitinho se você fizer isso. Então você vai colocar lá dentro os ovos, leite de coco, o leite, e aí em seguida você vai colocar a manteiga derretida, porque vai bater no liquidificador, não adianta ela estar dura, gelada, nem cremosa, pode estar derretida líquida mesmo, sem problema nenhum. O milho, o açúcar refinado e aí a farinha e o fermento, tá? Colocou todos os nossos ingredientes ali dentro, a gente vai bater até essa mistura ficar bem homogênea. O que significa isso? Bem incorporada, bem misturada, sem pedaços de nenhum ingrediente sem ser misturado, tá? É muito simples esse processo. O que acontece aqui? O milho costuma deixar pequenas fibras e casquinhas na massa, isso é comum, tá? É uma característica do milho. Algumas pessoas podem não gostar. E aí, a solução para isso é você coar este preparo. Eu, Gabriel, não sugiro que você faça isso, porque além desses pedaços fazerem parte da textura e da experiência de saborear este bolo, eles podem ajudar também no sabor e na consistência, tá? Mas só para deixar claro que você pode sim coar. Se você for coar, bate mais ainda para você tentar dissolver ao máximo esse milho e coar e tirar o menos desse milho do preparo, porque ao coar e tirar essas cascas, essas fibras, você está tirando uma quantidade de milho do seu preparo, tá? Só uma questãozinha aí. Feito isso, a gente vai levar para assar em uma forma que pode ser untada, deve ser untada com farinha e manteiga. Este bolo, por ter essa característica de ser um bolo bem cremoso, menos estruturado, ele é mais difícil de você conseguir desenformar, tá? Aqui a gente está fazendo uma forma de furo no meio, você pode fazer também. Você pode fazer numa forma redonda ou quadrada, porém fique atento às dicas que eu vou dar aqui. Se você for fazer numa assadeira retangular para o bolo ficar mais baixo, é mais fácil de você retirar fatias quadradas ou retangulares dali de dentro. Se você quiser desenformar um bolo inteiro, você deve seguir as instruções que eu vou te contar, tá? Mas isso depois a gente assar. A gente vai levar esse bolo para assar em forno médio, 170 graus. O tempo aí vai variar, mas por volta de 45 minutos, pode ser mais, tá? Porque esse bolo é mais delicado, ele é diferente. E quando ele sai do forno, ele parece que ainda não está assado. Tá? Tem essa questão. Então ele vai ficar bem coradinho em cima, vai ficar com uma cor linda e vai sair do forno com uma textura ainda mole. Quem já cozinhou pudim vai saber do que eu estou dizendo. Ele tem que ter aquele movimentinho, você aperta ele lá no meio, ele ainda está cremoso. É uma mistura aí de uma textura de pudim com uma textura de brownie quando sai do forno. Quem já fez brownie sabe. Na hora que ele sai do forno, ele parece que está muito mais cremoso do que vai ficar depois de frio. É esse o ponto. Não adianta querer espetar palito aqui, porque como o bolo é milho cremoso, você pode espetar palito a vida inteira que ele vai estar sempre cremoso. Não vai sair palito limpo. Então,
esse é o ponto mais chato desse preparo, é você saber quando tirar. Se você tirar muito antes, você vai ter um bolo extremamente cremoso no meio, o que vai se parecer mais com um creme do que com uma fatia. E se você deixar muito mais tempo, pode ser que ele fique mais rígido, não tão cremoso assim, o que também não é uma característica ruim. Você pode aí acertar também de acordo com o gosto de quem vai comer. Para desenformar este bolo, tirou ele do forno, você vai deixar ele gelar, esfriar, e aí você vai levar à geladeira ou ao freezer até que ele fique extremamente gelado. Só assim você vai conseguir desenformar esse bolo com segurança. Não adianta querer desenformar ele quente, não adianta querer desenformar ele morno, e é perigoso até desenformar ele em temperatura ambiente, porque ele é realmente muito levinho, muito cremoso. Então o que eu fiz? Tirei do forno, deixei esfriar, a hora que esfriou, levei ao freezer, deixei de um dia para o outro, e na hora de desenformar, eu passei a minha forma na chama do fogão, na boca acesa ali do fogão, para que aquela parte externa da minha forma derretesse aquela parte que estava untando a forma e desse uma leve esquentadinha na massa do meu bolo. Aí eu consegui soltar ele dos lados e desenformar ele sem problema nenhum. Não quebrou, ficou lindo, maravilhoso. Porém, precisa estar bem gelado esse bolo para que você não perca o seu bolo. Se for numa assadeira, como eu já disse, retangular, onde você tira fatias já cortadas, é mais fácil, mas ainda assim é melhor esperar o bolo esfriar bem para você conseguir tirar fatias bem bonitinhas, bem quadradinhas. Esse bolo, você pode comer ele puro, que só ele sozinho já é uma sobremesa perfeita. Dá para polvilhar uma canelinha por cima que fica sensacional. E é a cara do nosso festival junino, a cara dessa época de meio de ano junina, tá? E você não precisa comer o bolo gelado, tá? Você pode esquentar ele ou deixar ele perder o gelo para comer em temperatura ambiente, sem problema nenhum. O fator gelar o bolo é apenas para que você consiga desenformar ele de forma mais perfeita. E este bolo, com essas medidas que eu passei para você aqui, rende aproximadamente 1,2 kg depois de assado, tá? E rende uma forma média de forno meio, como vocês viram aqui. Se você for fazer numa assadeira retangular, de até 30 por 20, maior que isso, é melhor você fazer mais, senão ele vai ficar muito baixinho. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. A gente se vê neste vídeo a gente se viu hoje, mas a gente se vê neste canal todas as quartas e sábados, ao meio-dia, sempre com vídeos novos, com técnicas, receitas e muito mais. Quer deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo? Quer deixar aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de ver neste canal? Você está livre para fazer isso. E pode me acompanhar nessas redes sociais que estão aqui na tela durante toda a semana, onde eu falo mais com vocês sobre confeitaria, posto mais vídeos, mais receitas e mais técnicas todos os dias. Se você quiser baixar a apostilinha, o template com as medidas dessa receita, não quiser ficar anotando, é só você clicar na descrição aqui do link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai te levar para o meu grupo do Telegram. O grupo do Telegram é um grupo fechado com toda a galera que está muito interessada em acompanhar tudo que eu faço, baixar essas receitas que a gente faz aqui no Instagram e receber outras dicas, receitas, técnicas, tudo por lá de graça. Então, clica no link aqui na descrição do vídeo, entra no meu grupo do Telegram, baixa as receitas que a gente faz aqui, fica por dentro de tudo que está acontecendo e me acompanha aqui nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia. Um beijo para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.